Olá, meu nome é Cristiane Gonzaga, eu sou aluna do terceiro semestre do Técnico em Logística da ETEC Professor Elias Miguel Júnior, em Votorantim. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o nosso trabalho de conclusão de curso, cujo nome é o Descarte Correto de Medicamentos Vencidos. Nosso trabalho tem por objetivo principal destacar as seguintes vertentes prejudiciais: o não saber, os males causados aos seres vivos e ao ecossistema. Também vinculado à existência do Decreto número 2423, de dezembro de 2014, que aborda sobre a obrigatoriedade das farmácias e drogarias a receberem esses remédios com prazo de validade vencidos. O que nos levou a investir nesse trabalho de conclusão de curso foi a falta de informação e orientação sobre como e onde realizar o descarte correto dos medicamentos pós-consumo, para que assim possamos ajudar a população de Votorantim com suas dúvidas sobre o descarte correto e também sobre os pontos de coleta, além de alertá-los sobre os possíveis riscos que este pode nos causar, deixando sempre os cidadãos cientes e em alerta. O objetivo geral do nosso trabalho é conscientizar e educar a geração atual e as gerações futuras da cidade de Votorantim a respeito do consumo racional dos remédios e também do descarte adequado dos resíduos farmacêuticos em geral, sendo então referência no quesito de descarte adequado de medicamentos vencidos, exercendo um trabalho diferenciado, simples e unificado. Nosso objetivo específico é diminuir o número de remédios descartados em pias, lixos, vasos sanitários e outras formas de descarte inadequado que existe, pois esses remédios, se descartados de forma inadequada, eles tornam seus resíduos nocivos à saúde humana, animal e também ao meio ecológico. Olá, como vai? Meu nome é Larissa Cunha e eu vou falar um pouco sobre a metodologia do nosso projeto. O início do estudo se deu após a elaboração do tema, juntamente com o nosso professor orientador, e fizemos pesquisas bibliográficas, pesquisas sobre as legislações ambientais aqui na nossa região e também fizemos análises preliminares sobre o descarte correto dos medicamentos vencidos na cidade de Votorantim. Posteriormente, realizamos duas pesquisas de campo, uma sendo na ETEC Elias Miguel Júnior e outra sendo com consumidores de medicamentos, através de plataformas digitais por conta da quarentena. Essas duas pesquisas foram muito importantes para que pudéssemos visualizar um todo, já que foram realizadas com pessoas que tinham características diferentes. Além das pesquisas de campo, também fizemos pesquisas teóricas através de sites e livros que eram voltadas ao nosso projeto e ao nosso curso. Também fizemos pesquisas com as farmácias de Votorantim para fazer um mapeamento de quais realizavam e quais não realizavam os descartes, além de perguntar a elas como ocorria e como proceder através da realização desse descarte. Isso tudo para enriquecer o nosso conteúdo e agregar valor ao nosso trabalho. O método que escolhemos para fazer nossa pesquisa de campo foi um método quantitativo, isso porque nós queríamos saber quantas pessoas sabiam e quantas não sabiam da realização do descarte correto dos medicamentos vencidos e quais eram os males causados à saúde e ao meio ambiente. Boa noite, meu nome é Nathalie. Eu vou falar sobre as legislações ambientais. São 3 leis que as farmácias são obrigadas a respeitar e praticar, sendo elas a lei de número 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a lei de número 2.423, que dispõe que a farmácia é obrigada, e as drogarias também, a receberem os medicamentos com prazo de validade vencida, só que essa é só válida no município de Votorantim. Também tem a resolução de RDC, de número 80, que é quase a mesma coisa, só que elas são para medicamentos fracionados. Eu vou falar também sobre a ISO 14001, que ela é usada bastante nas empresas. Ela tem como principal objetivo, dentro de suas normas, é garantir que haja equilíbrio e proteção ambiental, porque, querendo ou não, os medicamentos são produtos químicos que entraram no meio
meio de contato assim, com a natureza pode destruir. Então ela é bastante importante. Ela previne a poluição e os possíveis problemas que poderia trazer para a sociedade, para a economia e até mesmo para a empresa. Além de se comprometer em cumprir com a legislação ambiental, que foi o que eu tinha. Eu vou falar um pouco sobre o nosso projeto. O Brasil ele está entre os 10 maiores mercados consumidores de medicamento do mundo, gerando cerca de 10,3 bilhões de dólares. De 2012 a 2016, houve um aumento significativo de 42% nas vendas de medicamentos no nosso país. Isso por conta do envelhecimento da população, pelo acesso facilitado aos medicamentos e pela automedicação, que é decorrente do acesso facilitado desses medicamentos. Mesmo sendo fundamentais para o tratamento de diversas doenças, é importante lembrar que, principalmente quando perdem o prazo de validade, esses medicamentos acabam sendo jogados em lixos comuns, pias e vasos sanitários pela maior parte da população. Essa atitude é nociva tanto para a nossa saúde quanto para o meio ambiente, porque quando descartados de forma incorreta, eles acabam entrando em contato com o sistema de esgoto, onde eles não são devidamente tratados e acabam por contaminar rios, mares e solos. Segundo a companhia BHS, 1 kg de medicamento pode contaminar cerca de 450 litros de água. Isso porque as estações de tratamento do nosso país não foram devidamente projetadas para eliminar esses resíduos. A população, sem saber disso, acabam consumindo alimentos que entraram em contato com essa água que estava contaminada, podendo prejudicar a saúde humana e a saúde também dos animais. Além disso, existem pessoas que acreditam que o consumo de medicamentos vencidos pode não causar nenhum mal à saúde, e essa ideia está completamente equivocada. Segundo o Dr. Drauzio Varella, pode sim trazer reações indesejadas, e mesmo não sabendo quais são essas reações e quais medicamentos podem causá-las, é recomendável que não se consuma os medicamentos vencidos, mostrando-se a importância de descartá-los nos pontos de coletas onde são determinados, para que não ocorra contaminação por parte de crianças carentes, andarilhos e nem animais. Olá, meu nome é Catarina e irei dar continuidade no assunto. Bom, atualmente as redes de farmácias estão cada vez mais colaborativas com a saúde da nossa população e com o meio ambiente. Existe uma lei em cada região do estado. A lei vigente já obriga farmácias privadas a oferecerem recipientes de coleta, mas agora a nova norma institui também a política de informação sobre os riscos ambientais causados pelo descarte incorreto, observando a necessidade do lacre dos recipientes, tanto as de grande porte quanto também as de pequeno porte. O que se pode fazer para não causar problemas nesse caso é ter a consciência de não usar remédios de forma racional, sem exageros, sem automedicação e não interrompendo o tratamento por conta própria. Os remédios fracionados são aqueles que podem ter a sua embalagem dividida em partes iguais, individualizadas. O acesso a esses medicamentos na dosagem adequada para o tratamento atende à necessidade do paciente. Além disso, ele também contribui com o meio ambiente. Podendo comprar a quantidade exata do que foi receitado, é pouco provável que esses medicamentos percam o prazo de validade. Deste modo, a venda dos remédios por unidade ajuda a minimizar a quantidade de resíduos recebidos pelas farmácias. Durante o tratamento urgente ou rotineiro, para se resolver problemas de saúde, as pessoas adquirem muitos medicamentos que muitas vezes não são consumidos por completo e acabam sendo descartados em lugares inapropriados, gerando prejuízos ao meio ambiente e à saúde pública. A maneira correta de realizar esse descarte é levá-los até os pontos de coleta, como farmácias e drogarias, pois eles sim são responsáveis por esses medicamentos, tanto pela coleta quanto pelo envio aos fabricantes. Entretanto, a maioria da população não cumpre com seu papel na logística reversa, pois não levam esses medicamentos com prazo de validade vencidos até as farmácias. Sem orientações sobre os riscos para o meio ambiente e sem informações de postos de coleta, acabam sim por jogar os remédios em lixos comuns, pias e até mesmo em vasos sanitários. Por esse motivo, mostra-se evidente a relevância da conscientização do destino correto para esses materiais. A ética, ela por si, trata-se de uma reflexão sistemática de comportamentos, costumes e hábitos que todas as pessoas devem ter, para que sejam bem vistas.
Passamos por isso pelos nossos dia a dias, e quando criamos o hábito de descartar incorretamente os remédios vencidos, estamos, além de alimentando nossos valores morais, que seriam os valores errados, prejudicando também o meio ambiente. Por isso, é muito importante que cada vez que tenhamos mais conhecimento sobre todas as coisas, para termos a ética moral e social de sempre fazer o correto para nós e para o próximo. No caso, ao fazer a ação de descartarmos os remédios vencidos de forma adequada, também estamos influenciando as pessoas próximas de nós, criar esse hábito construtivo e ajudar a melhoria de todos. E esse foi o trabalho que fizemos com a população de Votorantim. Passamos as melhores informações sobre o descarte correto dos medicamentos vencidos para que passem a ter esse costume e agreguem mais valores sociais a si mesmos e quem for influenciado por vocês. Boa noite a todos, meu nome é Amanda e vou começar falando sobre o ciclo reverso. A logística reversa cuida dos fluxos de materiais, ela se inicia pelos consumidores dos produtos e finaliza nos pontos de origem. O ciclo reverso dos medicamentos vencidos tem como base o consumidor final, farmácias e drogarias, empresas farmacêuticas e incineração. Como ocorre o processo da logística reversa? A logística reversa acarreta uma grande importância para o descarte de medicamentos em deuso ou vencidos, pois a grande maioria das pessoas descarta-os no lixo ou nas redes públicas de esgoto. Transporte de medicamentos. Com relação aos medicamentos, todo o processo de embarque deve receber total atenção para que o produto seja transportado de maneira segura e eficiente para o local desejado, visando prevenir qualquer tipo de problema com higiene, contaminação ou algo que possa prejudicar a mercadoria até seu momento de desembarque. Incineração é uma das alternativas mais viáveis de destruição e ou desintoxicação de resíduos considerados perigosos na área da saúde. Medidas para diminuir o estoque de remédios. O ideal para o estoque de medicamentos que temos em casa é que ele gire constantemente, evitando assim perdas de produtos ou investimentos desnecessários. Responsabilidade de fiscalização. A farmácia é responsável por recolher os medicamentos com prazo de validade expirado. Existe também o órgão maior, o PROCON e o Instituto Nacional do Meio Ambiente, que é responsável por fazer a fiscalização que abrange o poder de aplicar multas nessas farmácias com base às normas da Anvisa. Bem, agora nós vamos apresentar a vocês um vídeo contando um pouco sobre o nosso projeto. Meu nome é Murilo e eu vou falar sobre o Canvas. O segmento de clientes são os consumidores de medicamentos do município de Votorantim. A oferta de valor foi orientar a população sobre o descarte correto. Os canais foram através de folhetos, rádios locais, redes sociais, jornais locais e as escolas.
A relação foi apenas troca de informações e orientações. As fontes de receita não houve nenhum lucro em dinheiro, pois nosso serviço não foi cobrado. Os recursos chaves foram apenas através de rádios locais e redes sociais. As atividades chaves foi passar o máximo de conhecimento para a população, da maior transparência e boa relação com os clientes. E as parcerias chaves foram a ETEC Elias Miguel Júnior, que nos apoiou com uma pesquisa de campo, e as próprias farmácias que nos auxiliaram com informações. A estrutura de custo houve apenas com os banners, os folhetos e os transportes. Também elaboramos nossa análise SWOT para nos ajudar e auxiliar. E começando pela força, nós tivemos um método de conscientizar do jeito mais simples e prático para a população. As oportunidades foi aumentar o número possível de pessoas para chegar ao conhecimento do descarte correto. As fraquezas foi a ausência de postos de arrecadação, porque não foram todas as farmácias que haviam. E as ameaças foi a ausência de conhecimento sobre o problema causado no meio ambiente na questão de medicamentos serem descartados em lixo comum. No 5W2H, o objetivo foi fazer com que reconhecesse a importância do descarte dos medicamentos de forma adequada, visando a melhoria na nossa cidade, porque é algo tão simples, mas que não chega a ser muito comum em nossas vidas ultimamente, e por isso tivemos a ideia de repassar essa conscientização para todos. Feito isso, nós separamos cada tarefa para os integrantes do grupo conseguir dar continuidade de forma a todos contribuírem na participação. Dos custos, tivemos gastos apenas nos folhetos, as garrafinhas e adesivos que iríamos deixar como decoração na apresentação. Foram criadas pesquisas de campo através de plataformas digitais e criamos gráficos com os resultados. A idade, a maioria foi de 15 a 20 anos que responderam, a renda maior foi de um salário mínimo, o gênero foi maior o público masculino, a escolaridade, a maior porcentagem possui ensino médio, 92% das pessoas são de Votorantim, 66% das pessoas possuem medicamentos em casa, 51% diz que o uso de medicamentos não é frequente, 78% descarta os resíduos em lixo comum, 71% não sabe dos riscos que esse descarte produz, 82% não tem o conhecimento de uma lei existente para esses descartes, 68% não sabe que existe uma forma correta de descartar e 97% achou as informações úteis. Os meios de divulgação, como eu havia dito, foram através de folhetos, rádio local, redes sociais e o jornal local da TV Votorantim. Esses tipos de comunicação foi uma maneira mais acessível para conseguirmos chegar em toda a população da região e levar toda a informação necessária. Em nome de todo o grupo, venho aqui ressaltar que o nosso trabalho atingiu com todos os nossos objetivos. Agradecemos também aos professores, à equipe da ETEC por tudo e principalmente pela atenção dada à nossa apresentação.